é o Unix mais uma vez. Hoje eu vou estar dando início a uma série de vídeos onde nós estaremos fazendo a invasão e o penetration test em um servidor Linux. Ou seja, o servidor vai estar rodando sites, vai estar rodando um site, é um servidor, é uma máquina, e essa máquina ela tem servidores de MySQL, servidor de FTP, servidor de HTTP, HTTPS, entre outros servidores. Mas é um servidor, com toda uma infraestrutura de um servidor rodando Linux. Então a gente vai estar fazendo uma série de vídeos, cada um passo a passo, de realizando o penetration test com 100% de sucesso no caso. Então gostaríamos primeiramente de convidá-los a visitar o nosso site, o www.fbinformatica.net. O site tem crescido graças ao apoio de pessoas como o Fabiano, meu apoio, o apoio do nosso mais novo membro, que é o Luiz, nosso querido hacker de Portugal, ao qual eu tenho a honra de participar do mesmo grupo, que nós temos um grupo chamado Zero Day Group. E gostaríamos também de pedi-los que venham, façam comentários, postem dúvidas. Nós temos uma equipe preparada para estar respondendo dúvidas, entre outras questões. Temos área de download, área de programação e entre muitas coisas. Também gostaria de estar convidando vocês a assistir e comentar com dúvidas, com questões, os nossos vídeos no YouTube. Pelo menos o meu canal, o Unix o Retorno. Se inscrevam no canal, para estar assistindo o vídeo em Full HD. Vocês clicam aqui, a opção HD está habilitada. E bom, vamos iniciar então. Como máquina de ataque, eu estou utilizando o Backtrack na versão R1. Ela vem após o Backtrack 4 final. Por incrível que pareça, teve algo acima do final, que é muito estranho até para mim. E como máquina-alvo, estou utilizando uma máquina na minha rede, rodando um servidor Linux, correto? Todas as intrusões serão feitas em rede própria, com o meu domínio, com a minha administração, para que tenhamos controle total do que está acontecendo e também não venhamos burlar regras e nem leis do nosso país. Então, vamos lá. Primeiramente, temos que ter em alvo o nosso endereço IP, ou seja, o nosso endereço IP não, temos que ter o endereço do nosso alvo. Isso pode ser obtido pingando o próprio site, a empresa, ou seja, suponhamos que aqui você já tenha um alvo estático, ou seja, alguém que você queira atacar. Então você já tem em mente. A primeira coisa que eu tenho em mente, que eu já fiz minhas pesquisas, foi que o IP do meu alvo seria 192.68.0.105. Sempre abra um bloco de notas e marque essas coisas, para que você não venha ficar tendo que repetir técnicas que você fez e venha prolongar o seu tempo de ataque. Porque quanto mais demorado esse ataque é realizado, às vezes ele pode ser sanado uma vulnerabilidade e quando você estava na porta ela se fechou, porque você teve que voltar para refazer uma técnica. Então, lembrando, temos aqui um OK e o IP está OK. Vamos então verificar se este IP realmente responde, ou seja, ele está online. Então vamos digitar ping e o próprio host. O IP responde, protocolo ICMP, tudo OK. Correto. Então eu tenho o servidor, eu tenho a máquina, que está me respondendo. Esse IP, ele vem de algum lugar e ele está me respondendo, ou seja, ele está online, essa máquina está online, esse IP é ativo. E agora eu vou querer saber o que existe lá, quem é lá, como eu posso fazer, quem está lá, Então como eu posso fazer isso? Eu vou utilizar a ferramenta Nmap para poder fazer um scanner e com isso ter informações do meu alvo, informações como serviços rodando, portas abertas, possivelmente o sistema operacional, entre outras questões. Então eu digitaria Nmap, Tem 200 maneiras de se fazer isso com o próprio Nmap, mas acredito que seja mais simples esta,
e a que me dá melhores resultados, que para esta técnica seria essa. Então é nmap-s minúsculo e s maiúsculo, espaço o IP, né, o host alvo, e daremos um enter. Esperamos o scanner fazer toda a varredura e nos responda quais serviços estão rodando ali. Depois a gente pode fazer uma verificação se realmente esses serviços estão online. Ok, ele me respondeu que a porta, né, após ele terminar o serviço, ele respondeu que a porta 21, que remete ao protocolo FTP, está aberta. Não necessariamente que tenha um servidor FTP. O que sabemos é que ela está aberta. Eu tenho acesso a alguma coisa lá na porta FTP. A porta 22 do SSH, porta 23 Telnet, SMTP, domínio, HTTP, ou seja, possivelmente pode estar rodando um website lá, ou já é um website que eu estou atacando. NetBIOS, Microsoft DS, MySQL, ou seja, tem banco de dados nesse servidor, Postgres, a JP e uma porta 8180 que não nos remeteu a que serviço é, mas isso a gente pode estar resolvendo com outras pesquisas. Ok, então eu já tenho serviços rodando, tenho ideia aqui de quais serviços estão rodando. Posso fazer aqui, né, copiá-lo, venho aqui para o meu caderninho, onde eu estou anotando tudo que eu tenho possivelmente acesso, para mim possivelmente fazer umas varreduras e escolher qual deles eu consigo vulnerabilizar e acessá-los. Mas eu ainda não sei qual é o sistema operacional. Na mesma síntese de comando, eu posso adicionar a opção "-o" maiúsculo ao final. E dando Enter, ele vai me fazer uma varredura. Só um momento. Ele vai me fazer uma varredura. Vamos repeti-lo. Ele vai me fazer uma varredura e pode possivelmente me explicar qual sistema operacional está rodando ali. Vamos esperar que ele faça o esquema. Ok, o scanner terminou e ao término aqui da onde encontramos as portas, nós encontramos também diferenças, ou seja, ele nos explicou aqui que possivelmente um Linux 2.6. algo está rodando. Então ele se baseia que seja entre o Linux 2.6.9 ao 2.6.31. Isso aqui remete ao sistema operacional e à base dele. Não que exista o sistema Linux 2, não. Eu ainda não sei qual realmente é o sistema operacional. Mas com base no que eu conheço, de Linux, pelo fato de eu ter estudado, acredito eu que seja um Debian, ok? Mas nós vamos fazer pesquisa e vamos saber realmente que sistema está rolando ali dentro. Então já sabemos que o sistema operacional é um Linux, correto? Vamos fazer uma cópia e vamos marcar aqui no nosso caderno. Então nós temos as portas abertas e o sistema. O que me remete aqui, existe um serviço na porta 80, que é HTTP, que é no meu navegador. Então eu posso fazer um acesso ao navegador e saber se tem algum site aberto, ou seja, existe o serviço rodando, né? Vamos verificar. Primeira coisa, navegador aberto, IP host, enter. It's work, né? It works, ou seja, está trabalhando, tem um serviço rodando aqui dentro. Correto, então eu tenho em mente aqui, tem um serviço HTTP rodando, tem um servidor aqui rodando. Como eu posso vulnerabilizar isso? Porque eu quero fazer a intrusão. E eu estou vendo um serviço aberto, eu vou tentar por aqui mesmo, ok? Poucas pessoas têm em mente, né? Poucos que querem se tornar hackers ou que estudam isso, têm em mente que não se faz apenas a intrusão. O hacker ele não é aquele que apenas invade. Ele é aquele que tem um conhecimento profundo sobre a área que ele atua. Então, como o hacker de computador existe, né? O termo é hacker, mas o hacker de computador ele existe, então nós temos que ter profundo conhecimento sobre as coisas, sobre os sistemas operacionais, sobre servidores. Por exemplo, eu vou fazer uma intrusão em um servidor. Como eu vou ter
total controle de uma ferramenta que eu não tenho perícia em manuseio. Eu não sei como funciona um servidor. Tem muitas pessoas que querem invadir um website e pouco se sabe como é feito um website. Ele não conhece programação, desenvolvimento de website, e quando eles conhecem um pouquinho de HTML básico, eles não têm ideia de como é a estrutura de um servidor, pastas, aplicativos, banco de dados, eles não têm ideia de como funciona isso. Então, antes que você venha fazer uma intrusão de um servidor, eu peço a você que vai estudar sobre a administração do servidor. Isso pode ser feito na internet, não tem que ser pago para ser feito isso. Esses servidores, a maioria deles, né, ainda mais como digo Apache, entre esses outros assim, é open source, ou seja, são software livres e gratuitos para você poder baixar e instalar na sua máquina. Então façam download, baixem, procurem na internet tutoriais de administração, instalem, aprendam a utilizar, aprendam como que é a hierarquia de pastas, de domínios e todas essas questões. E aí, assim que você tiver, não digo perícia profissional, mas base do como que funciona, como que é por trás de um servidor, então a gente começa o Penetration Test. Poucas pessoas que administram sites ou servidores têm ideia de que ele tem aplicativos que mal configurados, eles têm uma porcentagem de chance de alguém acessar e ter acesso administrativo ao servidor muito maior do que você digitar a sua senha e deixar na index do seu site. Às vezes é muito mais fácil eu fazer um penetration test do que eu pegar a sua senha e logar. Então, primeiramente, eu não tenho botões aqui que me remetem a sites ou a áreas administrativas, entre outras. Mas já temos softwares que fazem essa pesquisa, né? Um deles, deixe só encontrá-lo, um deles é o Deerbuster, correto? Uma vez aberto o Deerbuster, ele irá pedir que nós digitemos Java, né, que ele é um aplicativo em Java, espaço jar, espaço Deerbuster, -0.12.jar, espaço U, e o host, ou seja, o endereço do site que nós vamos fazer a pesquisa, né? Então, primeiramente o comando que ele pede seria este. E daremos um espaço e teremos http e o endereço, né? Lembrando que sempre minúsculo, desculpa, 192.168.0.105. Daremos um enter. Correto? O software, o ASP Deerbuster, irá abrir, correto? Eu vou pedir para ele fazer até 40 requisições, correto? E que tipo de listagem eu quero que ele faça? Eu vou pedir para ele fazer uma listagem de força bruta, ou seja, ele vai testar um por um e vai me devolver os que estão online. Dentro do browser eu já venho com uma lista pré-configurada. Então eu tenho uma lista e esta lista me diz exatamente possíveis ataques de diretório. Então, por exemplo, eu vou procurar diretórios neste website e são diretórios que eu não tenho link. Então eu tenho nesta lista aqui, né, uma possível diversidade de diretórios existentes. Selecionei, darei um start. Ele vai começar a listar para mim possíveis pastas que podem estar online no servidor. Por exemplo, enquanto ele faz o scan, eu vou testar a primeira pasta que me parece ser algo, né? Eu vou clicar com o botão direito, vou fazer uma requisição de abertura e veja que ele tem uma tal de Twik, né, com T mudo, né, Twik, aqui no servidor rodando. É um aplicativo, não me parece ser um site, me parece ser mais uma explicação de um servidor, né? Ou seja, esse aplicativo ele veio para ser deletado, né? Nem era para ficar aqui. O administrador do website ele não teve a malícia de entender que isso aqui pode dar muita, como posso dizer, pode dar muito acesso